Olha, gente, a votação da PEC dos precatórios vai acontecer hoje à noite no plenário da Câmara Federal. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, não há formas de o governo federal quitar essa dívida prevista para o ano que vem. Vamos ouvir. E entra no teto. Ia estar comprometido até o orçamento do Tarcísio, da Damares, do Marinho, que é levar para o Nordeste. A gente tem que negociar esse pagamento. Não tem como pagar essa dívida. E dívida que vinha mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E o pessoal faz estourar em cima da gente. O objetivo é te sufocar pela economia. Os caras querem me tirar daqui de qualquer maneira. Não é que eu não quero sair. Eu vou sair um dia. Né? No dia certo, na hora certa. Agora, nós temos que atender esses mais pobres. O Paulo Guedes tem coração. PG. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã no Jornal da Manhã. Meu caro Jorge Serrão, esse tema dos precatórios no Brasil, ele é complexo. E como é que você vê essa votação de hoje? São dois aspectos. Um é o seguinte: dívida judicial tem que ser paga. O calote, a sociedade não pode sofrer um calote. Agora, o que acontece nesse caso objetivo dos precatórios que está sendo discutido agora? Tem muita dívida ali que foi gerada artificialmente para beneficiar grandes esquemas de escritórios de advocacia no Brasil. Então, isso aí é questionável. Então, não tem dinheiro para pagar isso tudo efetivamente. Esse é o dado real. Mas esse compromisso tem que ser honrado. Então, o que essa PEC dos precatórios quer fazer é dar uma atrasada, para variar, no pagamento dessas dívidas e permitir que o governo tenha uma folga fiscal para, aí sim, utilizar os recursos de maneira produtiva ou social. Então, é essa que é a polêmica. Por isso, exatamente por isso, a oposição fechou questão que não vai dar voto a favor dessa PEC. Ela sabe que a aprovação dela beneficia Jair Bolsonaro. Então, a regra, o padrão da oposição destrutiva é detonar o Bolsonaro e dane-se o resto. Como é que você vê, Piperno, esse tema dos precatórios aqui no país, um país absolutamente endividado, né? Então, é uma dívida que tem que ser paga. Agora, vamos lá em relação ao papel da oposição, que aliás está no papel dela, de fazer, de fato, oposição. Vejam, o PT tem 50 e poucos votos. Aí você junta o PT com o PDT, PSB, PSOL, PCdoB. Essa turma toda aí dá 110, 115 votos. Então, não é essa turma... Veja, numa Câmara, por exemplo, de 513 deputados. Então, não é essa turma que vai impedir a aprovação. Eles não têm rigorosamente força para coisa nenhuma. Aí você tem um pedaço do do PSDB, que tem sempre aquela questão hamletiana aí de ser ou não ser governo e tal, porque tem uma parte que é Bolsonaro, outra parte não é. Agora, inclusive, tem os do Dória não são, mas muitos lá do Eduardo Leite são, muitos tucanos do Sul ainda são. Então, veja, jogar nas costas da oposição, como o governo frequentemente faz, é mais uma vez, como eu sempre falo aqui, terceirizar a responsabilidade. Quer dizer, o governo está remunerando o Centrão há muito tempo. O que são as emendas aí do relator, o que é o tratoraço, o que é, por exemplo, a nomeação do Ciro Nogueira ministro. Ele tem que negociar com essa turma, com a gente dele, com a turma dele. Agora, se a turma dele não está querendo dar maioria, então o que a gente pode fazer mais? O que você acha, Bruna, dessa fala específica do Piperno? Ciro Nogueira dentro da Casa Civil. A negociação com ele não está rolando? Eu acho difícil o Centrão não ser a favor dessa PEC, para falar a verdade. Porque o que o Centrão, o Paulo Guedes deixou claro na entrevista, né? Tem muito fura-teto aí, louco para acabar com qualquer mentalidade de austeridade fiscal. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: o que adianta a oposição se movimentar para inviabilizar a aprovação dessa PEC, se a mesma oposição não é favorável a uma reforma administrativa que poderia, ela sim, gerar a economia necessária para que todos, de maneira responsável para com a nação, independente, acima de divergências políticas, para que todos os representantes do Brasil fizessem algo que fosse bom para o longo prazo do país. Então, se a oposição estivesse tão preocupada com o Brasil, ela teria
se comportados de maneira diferente quanto a reforma administrativa. Então, o que vale para o Centrão, muitas vezes vale para a oposição petista, absolutista também, que não é a favor de reforma administrativa coisa nenhuma, né? O caso do Centrão, eles são mais descarados, mas no caso da oposição, se eles fossem realmente coerentes, estariam preocupados não só em viabilizar a aprovação dessa PEC, mas, sobretudo, em fazer uma reforma administrativa que tornasse possível o cumprimento das regras do teto. O Constantino, eu acho que esse tema levantado aí pela Bruna e pelo Piperno coloca em discussão justamente uma reflexão nossa aqui do que valeu a participação do Centrão nesse governo, né? Você acha que está mais para sobrevivência ou para evolução em andamento? Existe alguma coisa de governabilidade, mas o principal é blindar contra o impeachment, né? É um Congresso fragmentado na mão de chacais e hienas, cuja alternativa, como o próprio Piperno colocou, né, os 100 e poucos lá são ainda piores, né? É a esquerda radical. Então não tem jeito, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Qualquer presidente tem que ficar na mão desse centrão fisiológico, né? Então é disso que se trata. Agora, daí a dizer que é a turma do Bolsonaro, ou então pior, né, que os 58 milhões quase de eleitores querem o Ciro Nogueira, votaram em Ciro Nogueira. Claro que não, né? Todo mundo tem maturidade para entender com realismo o que é a política. Agora, já que o Piperno citou Hamlet, vamos continuar em Shakespeare, né? Mercador de Veneza, porque o Shylock, quando empresta dinheiro para o Antônio e os navios vão a pique, ele quer fazer valer a letra da lei. Está lá, ele tem direito a um pedaço de carne, a uma libra de carne do Antônio. E ninguém consegue dissuadi-lo disso, até que a Porsche, disfarçada de juíza... Sem sangue. Diz que ele tem que tirar uma libra de carne sem cair uma gota de sangue, porque isso não está escrito no contrato. Então, isso é uma reflexão muito interessante sobre o famoso faça-se justiça nem que o mundo pereça, que é uma máxima latina aí que alguns adotam. Veja, eu sou um defensor muito ferrenho do império das leis, eu não sou alguém que acha que tem que ter relativismo nessa hora, mas o que a gente ouviu o presidente falando é verdade. Isso aí vinha voando desde Fernando Henrique Cardoso e caiu como um meteoro nesse governo, com dezenas de bilhões extras para se gastar em precatórios que, em muitos casos, são legítimos, em outros, como o Serrão bem colocou, tem coisas ali um pouquinho suspeitas, né? Tem que dar um jeito. O calote não é uma alternativa boa, isso é muito ruim, mas não pode pagar sem dinheiro, não pode pagar tirando dos miseráveis numa pandemia. Então, é um dilema. E eu não concordo quando o Piperno diz que a oposição está fazendo o que tem que fazer, que é a oposição mesmo. Eu sonho com um dia em que o Brasil vai ter uma oposição, o que é sempre legítima e saudável, mas uma postura mais construtiva. Uma postura mais construtiva, e não torcendo pelo pior ou melhor nas eleições. Em tese, eu concordo com esse teu argumento final. Agora, a questão é que, nesse caso, a oposição pensa diferente. E ela tem o direito de pensar diferente. Pensando diferente, ela não vai dar apoio para que isso seja aprovado. Mas eu acho pouco provável que a esquerda tenha interesse em pegar os recursos dos pobres e distribuir para precatórios que muitas vezes são empresas ou pessoas físicas com dinheiro, né? Então, de novo, me parece uma postura muito mais política do que realmente uma preocupação genuína com a situação social no país. É o dilema do cramulhão esse.